Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 31 de outubro de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, ó, Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos no capítulo 14, que trata da mulher hemorroíça. Antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, que o Senhor nos fortaleça, que possamos prosseguir a nossa caminhada, sempre trabalhando, procurando aprender mais, procurando a servir melhor aos nossos semelhantes e nos tornando pessoas de bem. Que Jesus, Francisco de Assis e os amigos espirituais nos abençoem, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Eu passo a palavra aqui a Denise. Denise, a palavra está com você, tá bom? Obrigada, Rose. Eu estava aqui perdida, né, no tempo, né? Desde quando eu sentei para estudar, novamente hoje de manhã, eu coloquei 30/10. Aí eu tô olhando aqui, cadê o calendário? Não está aqui mais o mês de outubro. Eu falei, o Beto já carregou o mês de outubro? Não, mas claro, hoje é 31. Hoje é aniversário Eu, do filho. Um beijo aí para todos. ok. O tempo, né? Tempo, 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 tempo. Então, só através dessas maravilhas, né, de obras como essa de Amélia Rodrigues, pelas mãos de Valdo Franco, para nos trazerem essa volta ao tempo, para que percebamos a, a necessidade que a gente tem hoje de estudar, de avaliar e olhar para as coisas que estão acontecendo, para que a gente não seja levado pela turba, né? Para que a gente não seja levado pelo esse tempo que para a gente passa rapidamente, né? Num piscar de olhos, né? Como costumam dizer. Hoje, no capítulo 14, a mulher hemorroíça, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu vou compartilhar. Deixa eu ver, Rose deixou comigo compartilhamento? Não. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, deixa eu ver. Aqui no YouTube, com vocês, o Aloysio Elias, no Humildinho, quem vocês conhecem? Sim, Então, muito bom. No, ele faz, aqui no início desse programa, que é o 6, logo dos primeiros, né? Que ele, quando ele começou a gravar, é exatamente o capítulo, Mateus, no capítulo 9, versículo 20. Ele vai fazer o estudo desse legal, que eu acho que eu interpretando não ia ficar legal, tá? Vocês estão me ouvindo? A minha internet está aqui instável. Tá ok. sim, Se falhar, sim, me avisem, tá? Pelo telefone, estamos ouvindo muito bem. tá? Se falhar, eu atendo aqui. Então, gente, ele explica muito bem essa parte que fala, porque essa passagem que Mateus nos escreveu, registrou no Evangelhos, é, é aquela parte que Jesus é chamado por Jairo para socorrer a filha dele. Lembra que a filha de Jairo, as pessoas já estavam chorando a morte da menina e Jesus chega lá, porque é aquele fenômeno que acontecia com Ivone Pereira, né? De, de se afastar de tal forma do corpo que parecia morto, como aconteceu com Lázaro também.
Então, enquanto ele ia atender a filha de Jairo, acontece é, esse episódio tão maravilhoso que nos toca muito com a mulher hemorroíça. Esse encontro entre Jesus e a mulher hemorroíça, tá? E para poder a gente entender o que se passava, assim, com mais clareza, tá? Essa é a nossa evolução como ser, como espírito imortal. Essa nossas idas e vindas ao plano espiritual, depois retornamos ao plano material e voltamos ao plano espiritual, a necessidade que nós temos como espíritos de passar por todas essas experiências de mulher, de homem. E por que eu peguei esse pedacinho de Aloysio Elias? Porque a gente precisa ver a posição que a mulher ocupava àquela época e quão forte era essa vontade, né, de Jesus, esse amor de Jesus em colocar as pessoas, em colocar as mulheres com uma visão diferente, em exaltar a mulher, lhe dando o devido valor, né? Então, ele vai falar primeiro sobre a mulher e sobre o sentimento feminino e o sentimento masculino. Exatamente aquela noção que a gente tem que ter da elevação vertical, ao mesmo tempo, a elevação horizontal, tá? Então, ele vai explicar bem, com propriedade. Então, vamos aí a um pedacinho, alguns minutos somente, tá? Eu vou ampliar. Nós já mencionamos aqui nas reuniões anteriores, mas eu nunca trouxe ele literalmente, né? Nunca li o trechinho para vocês. Que é aquele que eu já mencionei sobre o ângulo reto. Estão Está lá ouvindo no bem? capítulo 20 do livro Nosso Lar. É um diálogo, uma conversa entre a irmã Laura, mãe de Lísias, a benfeitora irmã Laura, e André Luiz. E eles estão conversando sobre lar. O capítulo se chama Noções de Lar. E esse trecho, ele é antológico. É um trecho clássico de uma obra que por si só já é clássica, né? E André Luiz, ele narra que a irmã Laura virou para ele, voltou para ele e disse o seguinte: o orientador dela, muito versado em matemática, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto, nas linhas do plano da evolução divina. Então a irmã Laura se volta para André Luiz e diz o seguinte: olha, numa certa ocasião, eu tive um orientador que era especialista em matemática. Ele conhecia, ele dominava muito matemática. E ele me disse que nas linhas da evolução, o lar é como se fosse um ângulo reto, né? 90 graus, né? Duas retas, uma na horizontal, outra na vertical, formando então os 90 graus. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, a reta vertical é o sentimento feminino. Notem bem, a irmã Laura, né, sob a influência do orientador dela, não está dizendo a mulher é a reta vertical. Ele está dizendo a mulher, perdão, o sentimento feminino é a reta vertical. Sentimento feminino. A reta horizontal, Um pouquinho. deitado, Achando que isso é um trabalho. é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum.
Qual que é nessa parte? A reta vertical, o sentimento feminino é envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então vamos entender uma coisa. Nós estamos falando aqui de sentimento. E sentimento é aquilo que nos move. O sentimento, ele é o motor. Ele não dá direção. Ele só estabelece o movimento. Quando esse sentimento, quando esse motor das realizações humanas aponta para Deus, indica Deus, propõe a vida humana, Deus, a existência de Deus, o amor de Deus, a dedicação de Deus à sua obra. Esse sentimento ele é vertical. E é o que o orientador da irmã Laura e a irmã Laura, através do André Luiz, está chamando de sentimento feminino. Mas quando o sentimento, um determinado sentimento, ou um conjunto de sentimentos, indica o mundo, as realizações do mundo, a problemática do mundo, os desafios do mundo, ou a relação do homem com o plano físico e com seus pares, nessa experiência, que é a encarnação, que é a experiência planetária, esse sentimento é horizontal. E esse sentimento horizontal, esse sentimento que se movimenta nesse sentido, André Luiz apresenta aqui que esses benfeitores chamam de sentimento masculino. Isso não quer dizer que um homem não possa desenvolver nas suas funções sociais, nas suas funções familiares, nas suas funções profissionais, também um sentimento feminino. E isso não quer dizer que uma mulher não possa experimentar, né, atravessar experiências onde ela lance mão desses sentimentos masculinos, desses sentimentos horizontais. Então, uma coisa não exclui a outra. Contudo, todavia, os autores que aqui trabalham a noção de ângulo reto, né, que é a noção de lar, eles afirmam o quê? Estão afirmando o quê? Predominantemente, hegemonicamente, as mulheres ou os espíritos que experimentam, né, essa travessia pelo mundo na condição de mulher, e que já fizeram ou fazem isso há várias existências, desenvolveram bastante esses sentimentos verticais. Enquanto os espíritos que experimentaram sucessivas vezes, né, a oportunidade de encarnar como homens, exercendo a função social de homens, desenvolveram intensamente esses sentimentos horizontais. Luiz, o que são esses sentimentos verticais? O que são esses sentimentos horizontais? Vamos dar exemplos concretos? Numa ocasião, eu estava em casa assistindo um episódio do Chaves. Chaves, personagem, né, da Televisa, personagem mexicano, está assistindo um episódio do Chaves. E estava acompanhado de uma grande evangelizadora aqui da casa, que é a Adriana de Macedo, tia Adriana, coração extremamente maternal, mãe dos filhos de muitos aqui nessa casa, né, a mãe espiritual de muitas crianças aqui. Inclusive, eu chamo ela de tia Adriana porque ela foi minha evangelizadora também. E nós estávamos na minha casa assistindo o episódio do Chaves. E era o episódio do Chaves em que o Chaves é expulso da vila. Ninguém quer que o Chaves mais mora na vila. Ele é expulso. E é aquele momento em que ele está se despedindo para ir embora da vila. Quando eu olhei para o lado, a Adriana de Macedo, a tia Adriana,
estava em pranto convulsivo por causa da despedida do Chaves. Com um detalhe, gente. Eu perguntei para ela assim, você já assistiu esse episódio? Ela falou assim, é a quinta vez. Era a quinta vez que ela assistia a despedida do Chaves da vizinhança e chorava pela quinta vez. Essa sensibilidade, essa capacidade de se comover com a dor do outro é um sentimento vertical, é um sentimento feminino. Um homem pode ter esse sentimento, mas frequentemente é algo que habita, que respira e que flui no coração feminino, no coração maternal, sobretudo. Mesmo das mães que não têm filhos consanguíneos. Certo? No entanto, eu me lembro do meu pai, aflito em casa. Na ocasião não tinha computador em casa, eu era criança. Então eu fazia conta assim, na ponta do lápis, com a calculadora do lado. No dia do pagamento, tentando fechar a despesa da casa. Tentando ver ali, cortando uma coisa, reduzindo outra, para ver se o ordenado ia dar para ajustar as contas daquele mês. E a expressão de apreensão, né, de aflição até dele, compenetrado, com a mão na testa, debruçado sobre a mesa, fazendo essa conta. Aquele sentimento dele, naquele momento, digno, sentimento lindo, né? Marca a criança. Mas aquele é um sentimento masculino, tipicamente masculino. Do coração que se ocupa com a realidade prática da experiência material. Nas duas experiências que eu mencionei aqui, nas duas, existe nobreza. Existe dignidade. Diria mais, existe beleza. Isso é espiritualidade alto nível. Contudo, todavia, dos dois sentimentos, aqueles que são dos dois grupos de sentimentos, os sentimentos femininos e os sentimentos masculinos, aqueles que têm a função de conectar a criatura a Deus são os sentimentos femininos. Por isso eles são verticais. Entendeu, senhor? Tá claro, né? Então, ternura, amabilidade, a misericórdia, a mansidão, a brandura, o carinho, todos esses sentimentos que são tipicamente maternais, são eles que nos conectam a Deus. Ou melhor, Deus fala com o homem através deles. Dificilmente um homem, o espírito encarnado, a alma, vai conseguir interagir com Deus através dos cálculos da despesa de mês. No entanto, Deus fala conosco, nós interagimos com Deus quando, por exemplo, no dia das mães ou no dia dos pais, a criancinha pega uma flor ou pega o trabalhinho que fez na escola e presenteia o pai e a mãe com aquilo. Aquela comoção do pai ou da mãe, quando recebe o presente do filho, feito à mão, desenho, por exemplo, aquela comoção te coloca em conexão direta com Deus. Por isso que o movimento espírita, apesar de ele se assentar em três hastes, três vigas de sustentação do edifício da fé raciocinada, que é a ciência, a filosofia e a religião. Nesses três pontos de apoio, sempre deve vibrar o sentimento sobre tudo. Quem calcula a ciência, quem calcula a filosofia, quem calcula a religião, vai estar se movimentando na horizontalidade. Mas como assim? Pensem num cientista recorrendo a um telescópio, analisando as posições de determinadas constelações, matematicamente calculando a distância entre uma constelação
E na hora que ele termina os cálculos, ele olha de novo pelo telescópio e chora, sente comovido. E daquela comoção surge um poema. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sentimento que tomou conta de uma função. Você pode ser cientista, mas um cientista sensível. Como muitas vezes uma dona de casa pode exercer as tarefas domésticas de forma masculinizada. Ou seja, quem lembra da passagem de Marta e Maria? Para Marta, o que importava? É coisa prática. Pôr comida no prato de Jesus. Ou lavar a louça depois da refeição. Marta estava se movimentando na horizontalidade. E Maria, para ela, o que importava? Sentar ao pé de Jesus, escutar uma palavra de Jesus e se comover com ela. Mas alguém não tinha que lavar a louça? Mas o que nós estamos analisando aqui é prioridade. O que é prioridade? Sentimento sempre em primeiro lugar. E porque ele é prioridade, ele deve comandar, ele deve liderar. Quem lidera o progresso material das civilizações é o sentimento masculino, é o sentimento horizontal. Mas quem conduz as civilizações na direção de Deus e da espiritualidade superior é o sentimento feminino, é o sentimento maternal, é a mulher. A mulher que vive esse sentimento plenamente. Bom, tá claro isso? Ou não? Que O que bonito, vocês acharam aí? Denise. Que bonito. Manda depois o link que eu quero ver tudo de novo. Ah, Ah, vou eu tá- amei. Eu já tinha escutado ele falar, mas não escutei isso aí, não. Não, ele é ótimo. Adorei. Ótimo. Amei. Ele é Já ótimo. escutei várias vezes. Então, é exatamente para a gente perceber qual é a importância das nossas reencarnações como mulheres. Para a gente ter um afago, assim, vamos dar um afaguinho do coração? Todo esse sacrifício que a gente passa de parto, é, nos eleva, né? Então a gente já tem vamos dizer assim, uma Eu não sabia que tinha. Aí fala, não, na encarnação que vem eu quero ser homem, porque eu não aguento esse negócio de ter um montão de filho, de cuidar, de casa, de trabalho em casa, de... Não, não, não. Mas, Denise, interessante que ele falou, a mesma mulher não tendo filho, né? Não a dor do parto e outras dores que a mulher suporta, o homem não suporta, sabes disso, né? E, e ele falou muito bem, quando ele falou da verticalidade, você muito feliz de colocar isso, que para mim foi novo. Eu sabia essa verticalidade, mas não no âmbito assim falando do sentimento. Amei. Então, por isso você tem diversas oportunidades de nascer como homem e de nascer como mulher. Porque você vai desenvolvendo os dois sentimentos, certo? As, as duas, as duas versões, vamos dizer assim, os dois sentimentos mudando, intercalando e aprendendo com as duas existências, né? Nas nossas existências femininas e nas nossas existências masculinas. O interessante que eu achei agora no final, antes de você interromper, que ele falou que a evolução, né? A evolução se dá, com certeza, com a ciência, enfim, esse sentimento horizontal, fato que sim. Mas esse avanço é essa sensibilidade feminina que nos leva a Deus, que nos conecta,
que conecta a Deus, né? Esse sentimento, essa emoção que realmente a gente tem, a gente chora muito, qualquer coisa que a gente vê, a gente se desaba, né? A gente se sensibiliza, né, mais com o próximo, a gente está mais ligada, né, ao amor, né? Não é perfeito. Eu acho que ele entendeu e trouxe para a gente essa explicação de uma forma muito. É por isso Né, que o eu que a conheci Carmen ele está ao falando, vivo. Eu não que é daria conta de na explicar. direção que ela falou aí, na direção da sensibilidade feminina. E quem lidera o progresso da civilização, tanto no âmbito da ciência como da religião, é o lado da horizontalidade, né? Eu achei muito interessante. Exatamente. Então, nós vamos começar a leitura do livro da Amélia Rodrigues. Alguém quer ler Mateus para mim? Não, ela vai começar. Peraí. Não, vamos ler Mateus? Vamos. Eu não peguei a Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo de 20 a 22. Pega a Aninha, por favor, a Bíblia. Era para ter deixado o meu evangelho aberto, eu não deixei fechado. Ah, Eu posso ler se você quiser. pode. Então, por Então, olha favor. lá. Mateus, capítulo 9, De 20 a vers- 22. 20 a 22. E diz assim, no meu, né? Uhum. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, Jesus, né? Tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E acabou, né? Então, até o 22. E imediatamente a mulher ficou sã. É só até aí, né? Isso. Aí a gente continua falando das curas, né? Continuamos a falar das curas. Então, a Amélia Rodrigues, no capítulo 14, a mulher hemorroíça, ela inicia assim: o coração arrítmico constringia-lhe o peito, e o ar que aspirava, pesado, parecia carregado de fumo. Angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. Aí ela tem a citação aqui que está na notinha 30. É, não tô achando aqui. Depois a gente volta. Angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável a assaltara desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos no horto. Então, o que ela quer dizer aí? É uma pessoa que está relembrando exatamente o momento no Horto das Oliveiras, o momento da crucificação de Jesus, e tudo que aconteceu depois disso, certo? À traição de Judas, sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele, a sós, for instrumento do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que desde há muito ambicionavam pôr-lhes as mãos. As notícias, em tom de cantilena cansativa, corriam zombeteiras por todos os lábios.
até mesmo repetidas por bocas antes mortas, que podiam agora falar, graças a ele. Então, ela está fazendo, a pessoa que está contando, né, falando, ela está dizendo que as notícias passavam de boca em boca, né? Em tom de cantilena cansativa, quer dizer, as pessoas estavam repetindo muito aquilo, comentando muito a morte de Jesus ali, tudo que tinha acontecido com ele, né? E disse que estavam zombeteiras por todos os lábios, até mesmo repetidas por bocas antimortas, e que podiam falar agora graças a ele. Então, foram pessoas que foram curadas por ele. Até essas pessoas zombavam, né? A notícia foi passando e aquele tom de zombaria estava em todo lugar. O dia começara com o sol em brasa, queimando tudo. O vento quente àquela hora da tarde crestava. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota ainda não atravessara a porta de saída da cidade. Aumentada, a sinistra caravana. Então, a caravana estava aumentada cada vez mais por novos espectadores impenitentes, que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Então, aquelas mesmas pessoas que o exortavam quando ele chegou, montado num burrico, certo? Agora corriam atrás dele, porque fizeram ele fazer aquela caminhada imensa, né? Subir até lá o monte onde ele foi crucificado. Ela os ouve gritar: adiante, o chicote! Então, essa pessoa que está contando, agora é a Amélia. No início, você vê que é uma pessoa que está participante ali, sentindo toda aquela angústia do momento. Agora, a Amélia fala, ela os ouve gritar: adiante, o chicote. Não, gente, espera aí. Na própria pessoa, né? Tá certo. Sente o Essa é dilacerar a própria do pessoa. próprio coração. É a própria pessoa que está contando isso. É porque é uma narrativa dentro da outra, né? Vamos lá. Sente o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso e os motejos se sucedem enquanto o chicote vibrando rasga-lhe as carnes ensanguentadas. Essa parte é muito difícil, né? Ajudado pelo cirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente com dificuldade. Ela o amava, sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Então, da mesma forma que ele curou leprosos, cegos, paralíticos, endemoniados, né? E outros tipos de doenças, ela também foi curada por ele. Então, ela o amava muito. E recebendo, e vendo aquilo tudo, ouvindo tudo que ela estava ouvindo, ela estava assim, muito impactada, muito impactada. Olhou em volta, lacrimejante. Ali estavam, entre outros, ela vai te contar quem é que estava lá. Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas, a chorar desesperadamente.
Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros, Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefatos, vencidos. Os gritos e imprecações redobram. Então, vamos lá. O que a Amélia Rodrigues nos traz aqui? Fala que a parte que os discípulos, quando ele foi preso, o abandonaram, né? Com medo, todos se afastaram. E quem é que ficou lá junto deles o tempo todo? A mulher, as mulheres, né? Que como essa, ela não tinha medo, porque a mulher, aquele tempo, era embargada por tudo, né? A mulher não tinha valor. Principalmente, não tinha valor, não tinha independência, né? Porque a gente sabe que Jesus, morrendo, Maria ficaria totalmente abandonada, porque ele era o mais velho, ele era responsável por ela. E ele entrega a mãe dele a João, porque foi o único, porque ele era rapazinho ainda, né? O João era mais novinho. Então, João foi o único homem que acompanhou. Porque as mulheres já não tinham papel nenhum na sociedade ali, já eram bem desvalorizadas. Então, elas podiam, porque elas já não valiam nada mesmo, né? Valiam pouco. Agora, os homens, ela diz aqui, ó, talvez ali estivessem, mais longe estivessem outros, como Nicodemos, o Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro. Marta está lá na frente junto com Jesus. Mas o Lázaro provavelmente, porque para o homem pegava muito pior. Pior. Quer dizer que ela fala talvez, né? Ela nem diz eles estavam mais longe. Talvez, né? Porque para Talvez. eles, realmente, eles iam presos, de repente, né? Então, para o homem, Ter mais coragem mesmo. fato de estar ali acompanhando Jesus seria muito mais, vamos dizer assim, prejudicial, vamos dizer assim. Agora, as mulheres não já eram prejudicadas Sim. mesmo, já estavam todas lá, e elas, com a coragem, com esse sentimento, olha aí o sentimento feminino, né? Esse sentimento de amor a ele e acompanhando Maria, estávamos todas juntas lá. Nós vamos parar por aqui, porque eu não sei, porque esse tempo me deu a rasteira. Quer falar alguma coisa, Rose? Eu queria falar sobre. São 2.000 anos, né? E a situação da mulher. E nas grandes metrópoles, ainda é prejudicada. Imagina no interior. No interior, muitas vezes, em algumas sociedades, é como naquela época. Que hoje ainda tem mulheres morrendo apedrejada, não é? E nas grandes metrópoles é o feminicídio. Entendeu? Então, são 2.000 anos e a situação da mulher ainda continua bastante. E mesmo nos países de primeiro mundo, você ainda Sim. encontra essa situação. Estados Unidos, na Europa, você ainda encontra. Você vê que na Suíça ou na Suécia, eu não tenho certeza, um desses países, a mulher só veio votar em 1970 e poucos. E tem lugares que ainda tem esse tipo de coisa, né? Portugal, Espanha, no interior, você ainda vê isso. E são 2.000 anos, né? Imagine. Mas é Então, isso aí. vamos marcar aí a data da próxima semana. Próxima semana nós concluímos o. Não, não, onde ainda Não, disse. nós estamos aqui na primeira partezinha ainda. Despertar. Semana que vem, a Paramos, amiga paramos Denise, é dia 6. Fala aí. isso.
Paramos aí. Os gritos e imprecações redobram. Então, dia 6 é abandonar a sua cidade. Dia 6, abandonar a sua cidade. 6, espera aí, quinta? É sexta-feira. Quinta, Não, sei, não, 7. 7. 7, 7. retificando, 7. 7 é quinta. Sua cidade. Tá ótimo. Aí. Então, É 7. vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que temos recebido, né? Pela oportunidade do estudo, do conhecimento, que Deus possa sempre nos abençoar e nos fortalecer. E lembrando a todos do nosso sábado, 2/11, palestra de finado às 15h30, tá bom? 3h30 da tarde. Todos estão convidados a comparecer, tá bom? Então vamos Ok. aí. Em segunda-feira começa o nosso painel, o Ser Imortal, painel espírita, o Ser Imortal. Todas as segundas-feiras de novembro. E dia 16 temos o Paulo Nagai. Novembro está. Novembro Vento é uma bênção. é isso. Então, vou